Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Bem-vindos a mais um Pano de Fundo Podcast. Hoje a gente vai falar sobre ciência, espiritualidade e sobre o que acontece quando alguém ousa enxergar o ser humano além da matéria. O nosso convidado é cientista, filósofo, palestrante e criador de tecnologias que unem mente, corpo e espírito. Ele é o idealizador do SESH, Centro de Excelência da Saúde Humana. Dr. Diego de Araújo, que honra te receber aqui. Obrigado, Luiz. Para começar, quando você olha para a sua história de menino curioso em Goiânia, até cientista, o que você sente? Como foi a grande virada da tua vida? Olha, tudo começou muito novo, especialmente quando começou a ter dúvidas sobre quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Quer dizer, o grande conceito da alma humana, né? O grande conceito da descoberta de si mesmo. A minha curiosidade sempre foi desde quebrar um brinquedo para ver como funciona, quebrar uma TV, por que tinha gente lá dentro, fazia isso, né? Apesar das brigas com a minha mãe, mas ela percebeu que eu sempre tinha a curiosidade. E dentro disso, com o passar do tempo, eu descobri, por mim mesmo, vamos falar assim, que não era uma curiosidade, era uma vontade. Uhum. E dentro disso nasce a vontade de tentar ser. E quando a gente começa a tentar descobrir aquilo que nós somos, automaticamente a gente está descobrindo para o outro aquilo que de fato nós e o outro também pode ser. Então começou ali, lá numa escola bíblica dominical. Pense, dentro de uma igreja evangélica, quando eu vi a professora falando sobre Adão e Eva. Aquilo mexeu comigo. Primeira pergunta, eu vi ela falando sobre Adão, Eva, os primeiros seres humanos. E aí eu levantei a mãozinha, 9 anos de idade, levantei a mãozinha, falei assim, professora, Adão e Eva teve Caim e Abel. Sim. Abel bateu Caim. Sim. Como que continua a raça humana? Caim ficou com a mãe? Não, porque isso veio, depois teve um propósito. Então, peraí, tinha gente, então, antes de Adão e Eva, então. Alguém tinha que continuar a raça, então. Então, existiam outros homens. Que homens eram esses? Que mulheres eram esses? Até que tudo se resumia em mistério de Deus. É mistério de Deus. Então, tá, Deus é amor. Isso tudo numa aula só. Se Deus é amor, por que ele se arrependeu de fazer o homem? Já que ele não se arrepende de nada. Por que o mesmo Deus que pedia para Moisés, liberta o meu povo, era o mesmo Deus também que travava o coração de Faraó para não libertar o povo? Que teste era esse? Nós nascemos aqui para um eterno karma, para um eterno teste. Nós olhamos às vezes para as nossas famílias e pensamos assim, eu acho que eu não faço parte dessa família. Por que eu estou nesse mundo? Por que eu estou nesse país? Por quê? O porquê que consome a alma humana. Então isso começou comigo desde menino. E por ser assim, eu era o excluído da turma. Eu era o excluído da turma, o chamado doido, o que recebia os bullings, né? Eu recebi muito bullying. Fora outras coisas que aconteceram comigo durante essa fase. Então eu comecei a ir para dentro de mim, né? Inicialmente eu achava até que era um fator psicológico. Depois eu descobri que não era um fator psicológico, era um fator psicoastral. Desculpa o termo, né? Porque eu estou tentando colocar termos mais fáceis, mas o que era o psicoastral? Era quando eu tentava conectar com a minha mente aquilo que eu não era em corpo físico, mas eu era em essência, como espírito. Esse personagem que eu vos falo, como esse personagem que conversa comigo, tem um título, tem um nome, Luiz Diego. Mas o espírito não tem nome, o espírito não tem sexo. Por que eu nasci homem? Por que ela é mulher? Por que eu tenho essa idade? Por que alguém adoece? Por que uma criança morre no parto? Por que alguém mata alguém? Será que existe um Deus ou não existe um Deus? Então, durante toda a minha adolescência, esses foram os meus questionamentos. E durante toda a minha adolescência, eu também tive nomes. Eu fui chamado de herege. Passei por fases muito terríveis no seio familiar, no seio religioso.
Saí de uma religião e fui para outra. Porque muita gente acha que, por se tornar... Alguns me chamam de doutor, outros me chamam de amigo, outros me chamam de irmão, outros me chamam de mestre. Não importa o título. Isso é título. Para mim não faz diferença, assim como os diplomas que eu tenho. Tá. São títulos terrestres. Por níveis de curiosidade, simplesmente para poder dizer, tá, eu acho que eu fiz alguma coisa para descobrir alguma coisa. Mas o mais interessante, Luiz, o mais interessante, no cerne da curiosidade, se eu hoje falasse assim, qual é o maior cerne da curiosidade que tem dentro de mim? É a descoberta por aquilo que eu sou, na essência daquilo que eu sempre fui. Aí você fala assim, mas no que você sempre foi? Então quer dizer que é encarnação, reencarnação? Aos poucos a gente começa a descobrir que nós não reencarnamos, nós sempre estivemos aqui. Só que de formas diferentes. De formas em que talvez a gente não entenda. Então foi nesse cerne da curiosidade que eu fui para físio, que eu fui para neuro, que eu fui para quântica, que eu fui para filosofia, tentando coletar com grandes pensadores da alma humana o que de fato sempre existiu dentro de mim, o que existe dentro de você. Não está na busca de um mestre, não está na busca às vezes de um Deus, a grande resposta está dentro de você. Mas poucos questionam isso. Lógico, porque poucos questionam. poucos têm a coragem. A grande maioria não questiona. Lógico, porque tem medo de ir contra o quê? Contra as crenças limitantes. Tudo aquilo que fala assim, isso é novo. Por exemplo, me chamaram de louco até hoje. Isso é doido. Quando é doido é herege. Quando é herege é charlatão. Ou então é um anjo, ou eu não sei os títulos que dão, não importa. Mas o louco, ele tem a grande coragem de se auto-questionar, para ter a necessidade e a firmeza de receber de quem o chama de louco a resposta exata, que um dia eu também achei que eu era louco. Então eu mesmo respondi antes que alguém viesse questionar. Por quê? Porque aquele que questiona a si mesmo ou questiona o outro pela sua própria loucura é reflexo daquilo que também quer ter como coragem. Só que antes de ter, tem que ser. E essa é a grande dificuldade do homem, da mulher, do ser humano. Porque nós temos a tendência de selecionar. Nós selecionamos, Luiz. Nós selecionamos. Ele é negro, ele é branco, ele é velho, ele é japonês, a orientação sexual dele é essa, dela é essa. Tá bom. Sua orientação sexual é essa, sua cor é essa, sua raça é essa, sua religião é essa. Tira todo esse pano de fundo e mostra a máscara. Quem é você? Eu sou um ser espiritual. Ah, não acredito que eu sou um ser espiritual. Tá bom, você é um ser consciente. É a mesma coisa. Consciência é ter ciência do que se é. O que você é o que você acha que está carregando como personagem? Porque se a gente for colocar em questão de espírito, vamos colocar em questão de espírito, o espírito tem sexo? Responde para mim. Não. O espírito tem cor? Não. O espírito é mortal? É imortal. O que é ser imortal? Eterno. Trocamos o que é ser eterno. Essas perguntas eu colecionei. Então vou parar no eterno. Posso parar no eterno para tentar responder essa? Tá, vamos lá. Vamos Para lá. no eterno. Vamos lá, vamos ver aqui. O que é eterno? Vamos utilizar um pouco de ciência e alquimia, posso? Pode. Éter vem do quê? Nós temos 4 matérias básicas da vida. 4 matérias divisíveis aqui no plano tridimensional. O que é plano tridimensional? É tudo aquilo que nós somos aqui, como nasce, cresce, reproduz e morre. Estamos na Terra, é um plano tridimensional. Né? Estamos indo um pouquinho para física, matemática, vamos unir um pouco de tudo. Então, para poder fazer essa composição, porque nós somos seres elementais de composição, nós temos terra, fogo, ar e água. Na verdade, o primeiro, água, depois terra, fogo e ar é o último. Vamos colocar assim nessa condição. Quando ambos existem e coexistem, quer dizer, ao olhar nosso material, a gente bate e a gente fala assim, isso aqui é uma madeira, tá, mas esse aqui é um agrupamento de átomos assim como você. Quando nós analisamos isso além da própria matéria, além da própria visão, além do plano de fundo, nós percebemos que eles existem e coexistem porque eles nasceram na mesma formação de um grupo atômico. Se eles 4 se reúnem, na verdade eles já são uno. O uno vira éter. Então vira a quinta essência. Essa quinta essência, ela se liga ao fator de tempo, porque o tempo contém e interpenetra no nosso fator tridimensional que nós chamamos de 4ª dimensão. Ao entrar nesse fator de tempo,
por exemplo, entre o que a gente chama de idade, longevidade e tudo. Então, o que é éter-idade? É aquilo que se une para o todo, formando um só, que vai ter o ponto de vista daquilo que forma eu, você, daquilo que eu fui, sou e sempre será. Eternidade é a união de todas as coisas que forma na linha do nosso tempo, por aquilo que nós temos como ponto de vista, a nossa longevidade. Então, assim, eternidade não é um plano, todo mundo coloca, vamos para a quinta dimensão, vamos para isso. A gente já está, é só o ponto de vista que altera. O corpo que fala aqui está num corpo de terceira dimensão. Esse é o corpo tridimensional. A mente, a ideia, o que temos como ideia, está numa quinta dimensão, vamos dizer assim, né? Vai ficar mais fácil. Só que nós estamos em todos os eixos dimensionais, só que nós trafegamos em pontos de vista dimensionais para poder, no centro da curiosidade, como você começou a entrevista, a descobrir verdadeiramente quem somos, para onde vamos e onde estamos. Sendo que o que somos sempre fomos. É só um estado de ser. Para onde vamos, nós já estamos. É só um ponto de vista. E aonde eu estou? Eu estou onde eu quero estar. Para quê? Para eu cumprir com aquilo que eu sou. Então, onde eu estou? Por que eu estou aqui? Cumprindo mais um ponto de vista daquilo que você escolheu. Pô. Bom, é para pensar, é para pensar. Você cresceu cercado de arte, filosofia e música. Muito. Mas aos 16 anos, você já praticamente já falou, teve um momento de dor e conflito. Sim. Desde os 9, né? Desde os 9. Mas até hoje. Até hoje. No dia que isso terminar, Luiz, aí é a hora que a gente desce. Quer dizer, o corpo para o espírito prosseguir para outros questionamentos. Esse outro questionamento talvez seja um outro ponto de vista que eu já exista, né? E eu só chamo de reencarnação. Reencarnação. Né? Eu estou tentando colocar um pouco de ciência e espiritualidade, porque foi como iniciamos aí. Eu sou espírita kardecista e acredito nas coisas que você está falando, obviamente. Eu já fui católico, não deixei de ser católico, mas fui criado no catolicismo. Andei por outras religiões que não me diziam nada, nunca me disseram nada, mas acho que todas levam para um fim, né? Para um fim que é Deus, praticamente, pelo menos é o que eu acho. E também acredito no que você está falando, um pouco com muito menos questionamentos do que você, obviamente. Sou um espírito eterno que estou aqui. Que já é eterno. Que já é eterno e estou aqui. Não sei se eu estou na, como você diz, 15ª, 100ª encarnação. Você tem todas. Eu estou evoluindo. Ponto de vista. Eu estou evoluindo. Sim. Cada vez que eu estou aqui, eu venho aqui para evoluir. Sempre. Eu vou estar aqui, nesse momento, evoluindo. Eu estou evoluindo, porque eu estou aprendendo alguma coisa com você. Sim. Tá? Sempre estamos. Inclusive, desculpa, acho que agora eu vou mexer com alguns. Inclusive, até Deus. Porque você fala assim, mas por quê? Como assim? Ele é perfeito. Mas é porque a gente acha que é perfeito. Se a gente tivesse a capacidade de conversar com a formiguinha e ela percepcionasse quem somos, ela ia chamar a gente de quê? De Deus. É só um ponto de vista. Aí você fala assim, meu Deus, isso é terrível. Ele está falando que Deus também se aperfeiçoa. Sim, ele se aperfeiçoa na nossa imperfeição. É através da nossa imperfeição que ele compreende a perfeição dele. E ele deixa de ser perfeito para ser imperfeito, para que a gente também possa ser perfeito como ele. Vide só a própria Bíblia. Entrego o meu filho perfeito. Filho o quê? Uma parte dele. Ele é um. Não existe, se a gente for pensar assim, vamos colocar todos os deuses, vamos colocar toda a cosmologia, vamos colocar todas as religiões que o ser humano construiu. Todas essas ideias arquétipicas, Krishna, Vishnu, Yeshua, Jeová, Javé, Yahvé, todos fazem parte da mesma composição, da mesma fonte. É a mesma fonte. Exatamente, isso aí. Ele deixa de ser o que ele é para, na nossa concepção mortal, ele se tornar o que ele sempre foi. Então, ele deixa de ser perfeito para ser imperfeito naquilo que nós somos, para que, no ponto de vista dele, da própria cruz, daquilo que nós carregamos, que é um ponto tridimensional, possamos ser perfeito.
Isso é o que, por exemplo, na Kabbalah chama tudo e nada, nada e tudo. É a fonte que é eterna de todas as coisas. É a fonte daquilo que, a partir do primeiro momento que você deixa de ser quem você acha que é, você recebe tudo. Porque você esvazia-se de si mesmo. E aquele que esvazia-se de si mesmo, abstém. E quem abstém é poder duplicado. E quando você recebe duplicado, você não recebe duplicado para sua vã vaidade. Ninguém que recebe duplicado, recebe por vã vaidade. A duplicação só vem por aquilo que você também desiste de si mesmo. E às vezes vem com humilhação, vem com ridicularização. Antes do merecimento, sempre a ridicularização. Então, esse é um... se for falar daqui, a gente vai longe. Bom, vamos voltar para a Terra. Volte aí para os 16 anos. Bom, aí você... aí você passou por esses processos mentais, tá? E aí, como é que surge o SESC? Quando é que você... O SESC já era uma coisa que você imaginava ou foi depois que você se formou na Terra? Não. Como é que foi? Tudo aconteceu simplesmente porque tinha que acontecer. Mas vamos falar um pouquinho, se a gente for pontuar, vamos ponto 1. Praticamente com 16 anos. Ali, 14 para os 16, porque me aconteceu algo muito... Você era um adolescente. Adolescente. Aconteceu algo muito particular, uma dor muito profunda ali dos 14 para os 16. Algo que quem são meus alunos, quem me acompanha, sabe um pouco. E veio um estalar, né? Eu não queria ir para uma psicóloga, psicanalista, nada. Eu queria descobrir em mim por que aquilo aconteceu. Certo. Se com dos 9 para os 12 anos eu tive algumas experiências que, se eu for contar, já é outro podcast, mas não vou contar porque isso é algo muito íntimo. É algo que eu não preciso, porque isso vai do querer de cada um. Tá. Querer ouvir. E também de escutar, porque faz parte também da busca de cada um. Certo. Né? Igual uma pessoa uma vez falou, com os olhos cheios d'água, e eu estava junto, foi um momento muito íntimo, falou assim, a sua busca é a nossa busca. Eu falei assim, a nossa busca, a minha busca é a sua busca também. Né? Então, ali pelos 16 anos, 14 por 16 anos, houve uma dor muito profunda, muito profunda. E foi quando eu comecei a integrar dentro de mim uma busca para tentar tirar esse trauma. Uhum. Tirar esse trauma, literalmente um trauma. Eu queria tirar aquilo de dentro de mim. E eu comecei a estudar, com 16 anos. Eu comecei a ir atrás de todas as fontes. Eu comecei a perceber que eu tinha algumas coisas, por exemplo. Eu comecei a voltar e lembrar assim, nossa, eu lembro que quando eu ia na casa da minha avó, lá no Nordeste, ela tinha um galinheiro, né? E tinha muitas galinhas. E eu ficava com dó que a minha avó alguém matasse. Né? Eu falava assim, não quero ver, não quero ver. E um dia eu peguei uma galinha, tinha uns 13, 12 anos, coloquei ela assim, dorme, dorme, dorme. E ela começou a ficar quietinha. Aí eu falei, agora pode morrer. Agora você morre em paz. E eu falava pra minha vovó, agora pode pegar ela, mas não mata daquele jeito, não. Dói meu coração. E aí, quando eu tive essa dor, eu falei assim, mas eu, com todo o amor do mundo, eu ia lá na galinha e fazia isso. E não fizeram isso comigo. Então, peraí. Assim como a galinha, deixa eu fazer comigo mesmo para ver se eu consigo chegar nessa raiz da dor. Veio daí a primeira ideia do processamento mental. Então, o processamento mental começou, vamos dizer, o SESC não existia, mas começou até a primeira tecnologia do SESC. Só que antes do SESC, nasceu ali pelos meus 27, 28 anos, a escola na qual o SESC nasceu. Então, vou contar rapidinho. Então, ali o processamento mental nasceu mais ou menos com 16 anos, onde eu comecei a estudar. Eu falei assim, peraí, eu ia para a biblioteca e começava a estudar principalmente Freud. Depois fui para Jung. Comecei a ver questões de imagens arquétipicas. Sentava com alguma pessoa que tinha um pouco de psicologia, psicanálise. E alguns tinham uma visão muito científica. Eu falava assim, nossa, parece que só chega só até aqui. Eu quero ir mais. Eu quero ir mais. Mas aos 16 anos... 16, 18. Eu falei, precoce. Tem mais, tem alguma coisa a mais. Ah, não, mas você pode fazer uma terapia aqui que a gente pode recondicionar sua mente. Não, tem mais. Isso aconteceu porque é reflexo de alguma coisa. Foi quando entrou, então, eu comecei a perceber que há memórias celulares. Que eu ia te perguntar, o que é memória celular? Ótima. Então, quer que já responde? Pode, lógico. O que é uma memória Memória celular é um conceito, né? Tudo hoje na Terra, para poder ter comprovação científica, a ciência gosta de 2 mais 2. Até descobrir, depois de muito tempo, que os antigos já descobriram isso. Está lapidado lá nos templos egípcios.
Hoje coisas que nós estamos descobrindo, nossa, realmente existe reverberação hiperespacial, realmente existe uma microgravidade. Eles já falavam isso lá atrás. Quando Einstein ousou falar algumas coisas, chamaram ele de louco. Quando Giordano Bruno falou algumas coisas, praticamente mataram ele. Quando Helena Blavatsky trouxe algumas ideias mais profundas, foi perseguida incessantemente também, ficou 2 anos travado, igual eu fiquei também um período, 2 anos sumido de tanta perseguição. Por quê? Porque tudo aquilo que vem para questionar, para mostrar, para abrir o véu do incompreensível, o ser humano, ele arredia. Ele se joga para trás. Porque tudo aquilo que é oculto, o ser humano arredia. Por quê? Porque o ser humano está acostumado só a ver essa vil matéria aqui. Né? Então eu questionei, comecei a perceber que é um conceito ainda de que nós temos a capacidade de levar as células, elas não trabalham só de forma biológica, vamos dizer assim, não só no nosso funcionamento biológico, mas também armazenam situações emocionais. E nós começamos a perceber que muitos padrões, você fala assim, nossa, você não puxou nem seu pai, nem sua mãe. Né? Minha mãe uma vez falou assim, meu filho, isso aí que você gosta, você não puxou nem a mim, nem o seu pai, puxou o seu avô. Opa! Então existe um código que é passado de geração em geração. E esse código pode ser acessado dependendo de algum estímulo, pode ser um estímulo ambiental. Por exemplo, um acidente, como no meu caso um trauma, fez com que minhas células acessassem informações de ancestrais. Vamos colocar aqui, para ficar mais fácil, Adão e Eva. Vamos supor que eles foram os primeiros mesmo. Então, se existiu Adão e Eva, existiu o primeiro pai e a primeira mãe de criadores, vamos chamar primeiro pai criador, primeira mãe criadora, e nasceu toda a raça humana, então existem células de memórias desde esse momento, que a gente chama de árvore genética ou árvore da vida, não importa. Então, dependendo do estímulo que você recebe aqui, você pode acessar elas. Esse estímulo ele pode vir por ondas do cérebro, seja beta, alfa, teta ou delta. Esses estímulos, ao serem acessados, trazem para o seu corpo informações que você olha e fala assim, nossa, eu criei isso, mas nada se cria, tudo se transforma. Então essa ideia, esse posicionamento de processamento mental é um conglomerado de informações que já foram passadas para a humanidade, como psicanálise, Jung e tantas outras que simplesmente ao chegar a mim, eu consegui aprofundar através de conceitos metafísicos, neurocientíficos, por isso que eu fui para neuro. Me apaixonei demais pela principalmente a fisioterapia, por quê? Porque ela mostra como eu poderia recondicionar o corpo através de uma lesão. E como acontece essa neuroplasticidade. Eu falei, cara, se uma pessoa que sempre andou, teve um acidente, uma fratura exposta, por exemplo, ela foi recondicionada terapeuticamente ali na fisioterapia a se reabilitar, isso a gente chama de neuroplasticidade, quando o cérebro emite uma nova onda de pensamento, quer dizer, uma nova via de informação, para ela voltar ao estágio original. Eu falei, peraí, isso pode ir além. É aí que nascem as memórias celulares. E é aí que nasce também a epigenética, que diz que pelos fatores que nós vivemos no dia a dia, seja alimentação, ideia, sono, não é que nós vamos alterar o DNA, mas nós colocamos informações ali que vão alterar o que nós somos. Aí que nasce essa questão. Então, peraí. Então, eu posso acessar memórias, ideias e conceitos científicos, místicos, lá de 1000 e bolinha antes de Cristo? Tranquilamente. Basta você treinar. Aí eu percebi que se eu treinasse bem a minha mente, eu descobri que não é que essas coisas eram loucuras. É que existem canais em nosso cérebro que, bem desenvolvidos, eles podem acessar coisas. Porque, muita gente fala assim, então entra o conceito de que nós só utilizamos 10% do nosso cérebro. Já ouviu falar disso? Lógico, eu ia perguntar isso agora para você. Nossa, nós utilizamos... Não, nós não utilizamos, é uma mentira. Nós usamos 100% de um cérebro ilimitado que não foi bem treinado. Por exemplo, tem gente que olha para mim e fala assim, você é atleta também. Falei, já subi em campeonato de main physique e tudo. Tem gente que fala assim, cara, tem como eu ter esse corpo em alguns meses? Eu falei, não. Tem como em alguns meses você recondicionar seu corpo para começar a ter o quê? Primeiro, você tem que recondicionar o quê? Sua mente. Você tem que saber o que você quer. Segundo, sua alimentação. Pelo que você come é o nível que demonstra quem é você. Se a pessoa não tem capacidade de controlar a própria alimentação, vai controlar o quê?
Se você não tem capacidade de controlar o que te domina, você vai dominar o quê? Então, quando você começa a recondicionar, primeiro você vai o quê? Você vai ter uma nova habilidade, você vai começar a recondicionar, vai passar por um novo processo, aí sim você pode começar a desenvolver um novo corpo, com a mente é do mesmo jeito. Não adianta você querer desenvolver sua mente. Tem gente que fala assim, eu quero desenvolver minha pineal, mas sua pineal já está desenvolvida, cabeção. Basta que você acerte e fala assim, eu quero, é porque minha pineal está atrofiada. Que atrofiado o quê? Então você está vivo como? Se a pineal um dos únicos hormônios que a pineal libera é a melatonina. Então, peraí. Então, por que eu acho então que minha pineal tá atrofiada? O que está atrofiado é seu estado de ser. É você que não toma vergonha para poder se desenvolver. É a mesma coisa. Por isso que é fácil você criticar quem se desenvolve. Por exemplo, uma pessoa que está na academia malhando, quem não faz isso critica. Agora, se eu sentar com uma pessoa que já é fisiculturista, um ótimo atleta, o que ele vai falar para mim? Ele vai me motivar. Agora, quem é sedentário, quem está lá morrendo, comendo porcaria, ele vai olhar para mim e vai fazer o quê? Vai me criticar. Isso é o ser humano. É o que faziam comigo, é o que fazem com você, é o que fazem com muitos aqui. Todos aqueles que querem desenvolver, assim como eu comecei ali com 16 anos, geralmente são criticados. Foi quando eu comecei a buscar dentro de mim, desde os 16 anos até ali os 27, 28 anos, o condicionamento para isso. Então, nasceu ali, depois dos 27 anos, eu falei assim, cara, se eu tô conseguindo ver que funciona, não estou dizendo que é uma verdade, a verdade é sua, eu tenho a minha verdade, a verdade é sua. A primeira coisa que eu aprendi por mim é, a partir do primeiro momento que eu quiser colocar em você a minha verdade, já é dogma. Nem Jesus ousou fazer isso. Dê a César o que é de César, dê ao Pai o que é do Pai. Pronto. Chegavam para Jesus e falavam assim, ai, mestre, meu parente morreu, vou ter que ir lá enterrar ele. Ok, que os mortos enterrem os mortos, quem estiver comigo venha. Simples assim. Então, eu não quis entregar verdade nenhuma. Verdade é sua. Eu vou te entregar fato. Por exemplo, isso que é o quê? Foi dito, ensinado e programado por nós, para nós, que são copo com água. Sim ou não? Sim. Se eu beber, eu vou experimentar o quê? Água. Água. Ok. Eu só vou saber se é água mesmo se eu beber. Todas as capacidades mentais existem em você. Se foi dito para você que não existe, é porque você quis acreditar que não existe. Se você quis acreditar que uma câmara de autorregeneração não funciona, ela talvez não funcione para você porque você já se condicionou que não existe. Se você não acredita em Deus, ou numa força maior, não importa o título, você não acredita em si mesmo. Não estou falando aqui para você acreditar em algo. Não precisa você acreditar em nada, basta que você acredite em si. Nós temos a tendência de gerar culpas e culpados e se tornar vítima daquilo que nós mesmos precisamos aprender com as nossas próprias dores. Quando você ousa ajudar as pessoas, Luiz, as pessoas no primeiro momento vão te abraçar, vão te amar. No segundo momento, elas já acham que é obrigação sua ajudar elas. Na hora que você vê que você está entregando demais e você tira a mão, elas vêm e começam a te cobrar. O ser humano, até hoje, é um ser inconstante dentro do seu débil posicionamento como ser. Porque ele sempre quer escorar no outro aquilo que ele deve fazer por si mesmo. Então, foi quando eu comecei a pensar ali pelos 27 anos, e se eu ajudar outras pessoas a mostrar para elas que elas também podem desenvolver? Aí nasceu as primeiras escolas juntamente comigo. Foram 3, 4 nomes, até chegar numa oficial. E quando essa cresceu, ali para 2017, houve uma perseguição. Só que no meio disso, ali, foi quando, no final de 2013, eu peguei o processamento mental e outras técnicas que nasceram dentro da escola, né, que a gente construiu juntos o que chamamos de SESC, Centro de Excelência da Saúde Humana. O SESC nasceu em Goiânia, que foi um grande marco, em 2014. Deu um boom do processamento mental, as pessoas vinham para poder treinar a mente. Virou um boom. Em 2014 foi um boom em Goiânia que até eu assustei, sabe?
todo mundo veio assim, não, mas eu quero desenvolver. As pessoas começaram a descobrir que não tirava só traumas. Às vezes uma mãe vinha para tirar um trauma e esse trauma era recorrente no filho. Por exemplo, acredito que ela está vendo, ela sabe quem é. Ela sempre percebeu que seu filho, ao jogar futebol, tinha asma recorrente, praticamente desde menino. E um dia ela foi fazer o processamento e lembrou que ele nasceu com cordão umbilical no pescoço. E a primeira coisa que ela lembrou que o médico falou foi assim, nossa, ele não pode respirar. Isso gerou uma programação a nível celular. A célula dele, quer dizer, a mente, armazenou aquela informação e gerou o que a gente chama no processamento mental de fragmento mental. A partir daquele momento, aquela informação se tornou ativa no corpo dele. Se materializou em quê? Em asma. A mãe acessou aquilo ali e automaticamente houve um deletado. Quando a gente fala um deletado, é que a gente libera essa carga. Todos os traumas, tudo que você passou tem que ficar ali para computar seu nível de experiência. Mas você não precisa carregar a carga, Luiz. As pessoas carregam uma culpa dentro de si. É isso que o processamento mental veio ensinar. Eu falo que, um dia fala assim, eu fui tratado pelo processamento mental, fui na doutora Ludmila, fui no doutor Diego, fui em outro terapeuta. Não, o processamento mental ele é muito mais do que isso, ele ensina você a ser quem você é. Você vai perceber que o que você passa são aprendizados, mas você não precisa carregar essa culpa, essa dor, esse trauma, esse karma, isso não existe. Você é livre. Mas para você se tornar livre, você tem que descobrir a sua própria verdade. E essa verdade é galgada por justiça, por aquilo que faz você se tornar justo. E se tornar justo é, às vezes, você olhar para trás e virar as costas para alguém, aprender a dizer não, se posicionar. Isso é treinamento mental também. Se abdicar, por exemplo, eu vou subir no palco para poder, tá lá com o corpo bem definido. Eu vou ter que me abdicar de um monte de coisa que eu gosto. Isso é aprender. Então, é isso que o processamento mental veio e por isso que a gente colocou o SESH ali em 2014 e muita gente veio no SESH, no Centro de Excelência da Saúde Humana, para descobrir primeiro dentro de si as suas próprias capacidades. Então, a cura, obviamente, não está na máquina. Não. A cura está... Sempre existiu dentro da gente. É dentro da gente. Sempre foi dentro da gente. Esse negócio de... Por exemplo, se a cura tivesse no hospital, numa máquina, num médico... Então, por que uma mesma pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca, uma começa, sai perfeita, e um outro se deita no mesmo centro cirúrgico e morre? É o que nós chamamos de merecimento. Então, essa é a linha do tempo, a linha eterna. Então, não é uma máquina, não é um remédio que vai remediar, É você. Você é a grande Merkaba. Você é a grande câmara de luz. Você é o grande suplemento da vida. A câmara, no caso, que veio ali no ano de... a câmara eu sonhei com ela. Depois eu vou falar um pouquinho como que nasceu a câmara de alta regeneração. A câmara ela só potencializa o que é você. A gente já teve pacientes que deitou uma sessão, e recebeu aquilo que queria. Por isso que a gente não promete cura, porque a cura é pessoal. A cura está além da ciência. Então, você acha, o que está faltando no mundo de hoje? Escolas de mente? Não. Isso? O que falta? Vergonha na cara. Desculpa o termo. Ué. Escola? Tá aí Jesus há tanto tempo, o povo crucificando ele até hoje. Com seus dízimos, com suas ofertas, com suas igrejas pretas. Tá aí até hoje crucificando tudo que ele ensinou. Tá aí todo mundo castigando o que Platão ensinou há bilhões de anos atrás. Bilhões não, Há milhões de anos atrás. Há muitos anos atrás. Tá aí um monte de gente crucificando o que a gente está ensinando aqui. Nós precisamos tomar vergonha na cara de ser seres humanos. Vem de unidade. Nós não somos seres humanos ainda. Nós ainda somos animais... Racionais. Ainda somos animais. Animais que aprenderam a se vestir, aprenderam a falar. Para outros seres, talvez o que a gente fala é um latido. Você está interpretando minha língua. Qual que é essa minha língua? Português.
Vou te fazer uma pergunta que não está aqui. Pode fazer. Existe o sentimento? Lógico. O sentir é o único verbo de todas as coisas. O sentir, existe uma linha bem tangente entre vontade, emoção e sentir. O sentir te leva para o centro da vontade. Mas as emoções elaboram e enaltecem o seu sentir. Mas se você vai para o campo das emoções só porque você tem vontade, é vaidade. Por exemplo, eu quero. O ser humano está atrás do quê, Luiz? Todos os dias. Ter dinheiro, ter fama, ter beleza. Tá as clínicas lotadas. Ter. Usa hormônio para isso, usa trembolona para aquilo. Já usei trembolona, tá? Usa para aquilo, usa para isso. No final da vida vai olhar para o espelho de si mesmo e falar assim, e agora? Ele usou suas emoções pela vontade, mas o sentir... Então, mas eu estou indo mais profundamente. E o sentir é isso. Então, o sentir é o que enaltece o próprio espírito da busca. Então, é assim. Então, dois seres humanos, existe o sentimento de amor ou não existe? Existe. E o sentimento de amor, o amor, eu tenho até uma live uma vez que eu fiz, o amor é o maior sentimento de dor. Só quem ama aprende a doar. Só quem ama aprende a esperar. Só quem ama tem a capacidade de escutar e de aceitar até para si o que seria do outro, mas toma para si para salvar o outro. Só quem ama tem a capacidade de gerar uma vida. Que é uma coisa mais linda do que a capacidade de uma mulher gerar uma vida, o sagrado feminino. O amor, tem gente que fala assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Como se o amor fosse algo simples, né? Não, todo mundo vem pela dor primeiro. Depois vem pelo amor. Porque somente o amor te cega profundamente para você seguir seu propósito. E às vezes eu tenho que abrir mão até de pessoas e de situações que eu amo para seguir um propósito. Mas aquela pessoa vai falar mal de mim, aquela pessoa vai falar mal de você. Não importa. Até mesmo porque o como não existe, Luiz. O que existe é seu ponto de vista pelo propósito que lhe foi dado. A gente vai lá na Bíblia, Abraão e Ló eram unidos. Deus, vamos colocar assim entre aspas, foi olhar e separou eles. Amar, Luiz, é a nossa capacidade inexorável de aprender com todo aquilo que nós nunca fomos. E é através de descobrir aquilo que nós nunca fomos, a nossa verdadeira capacidade de amar, como o Eterno ama. E como que o Eterno ama? Deixando toda a sua glória na sua grande e ínfima capacidade para se tornar no todo aquilo que ele nunca precisou deixar. É para pensar, né? É para pensar. Você está me deixando com a cabeça... Mas se não for para ficar doido, a gente não está aqui. Né? Quem sabe eu ajudo esse Luiz aqui, ajudo outros Luizes que estão ajudando outros Diegos também. É, lógico. Né? Nesse multiverso de cores e luz. Você falou em Genhacking. O que é isso? Eu vou te perguntar porque assim, eu não sei e várias pessoas não vão saber o que é isso também. Vamos lá. Antes da câmera vir em funcionamento, nasceu o Genhacking, que é a capacidade de a gente hackear o cérebro através de imagens. Nosso cérebro, vamos lá, todo mundo fala assim, nós temos milhões de imagens arquetípicas, né? Imagens que nascem do inconsciente coletivo. Tá. Né? Só que a gente tem que ter uma organização dessas imagens. E existe, de fato, só 72 imagens que organizam todas elas. Cada 72 dessas se automultiplica sobre 144 mil códigos e elas vão se autorrecriando, assim como os números se autorrecria, porque a gente acha, se eu for perguntar para você de forma lógica, quantos números existem? Você me responde como? Infinitos. Não, só existe 9. A combinação... Isso. A combinação é infinita. Nós temos praticamente 72 imagens arquetípicas dentro de nós. 72 códigos. Assim é o Genhacking. O Genhacking ele passa 72 imagens arquetípicas que existem dentro de nós. E ao acessá-las através de vibração, luz, sombra, nós ativamos dentro do nosso inconsciente aquilo que precisamos para a nossa consciência. Então o Genhacking, ele hackeia essa parte.
Então ele hackeia. É como se a gente, entre aspas, enganasse nossos traumas, enganasse o que a gente acha que nós somos. A gente enganasse ali o sistema para a gente poder chegar na nossa fonte e poder abrir um pouco dos nossos próprios arquétipos daquilo que a gente precisa ser. Né? E ela nasceu antes da Câmara de Regeneração. E praticamente quase todas essas tecnologias, mesmo estudando elas e trazendo em muitos arquivos e artigos que eu estudei, muitos vieram primeiro em sonhos. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas você sonhou com isso? Isso não é um pouco meio místico? Tá bom. Por exemplo, teve uma mulher que estava passando um problema financeiro muito grande, muito sério. E além disso tudo, ela foi traída pelo esposo. E um dia ela não sabia. O maior desejo da vida... sentido. Mãe. O maior sentimento dela não era nem com ela. O amor de novo entrando em ação. Era cuidar da filha. Ela só pensava na filha, pequena. Eu preciso cuidar dela, eu preciso de dinheiro. Eu fui traída, fui jogada para fora. E a única coisa que eu sou é professora. E um dia ela estava numa viagem de trem. E ela sonhou que ela estava com muita dor. Olha, a dor... Não existe dor boa e dor boa e dor má. Dor é dor. Dor é a síntese de amar. Tudo que você acha que é bem e mal é só um ponto de vista. Porque às vezes o bem se torna mal. E às vezes o mal se torna bem. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quis fazer, o mal eu pratiquei. Tudo é uma questão de ponto de vista. Então ela estava num trem, numa viagem, cansada, fechou os olhos e sonhou que um menino bruxo levava ela para uma escola de magia e resolvia todos os problemas dela. Um dia, chegando em casa, ela conta essa historinha para a filha ama. Assim, para tirar o ponto de vista da filha do sofrimento. E ela vai para um café em Portugal e começa a escrever essas tirinhas em folhas de guardanapo, em folhinhas. Essas tirinhas se transformaram em Harry Potter. O que é Harry Potter? Harry Potter ajudou ela a pagar as dívidas dela? Harry Potter ajudou ela a resolver a vida da filha dela? Ela queria comprar um computador. Ajudou ela a comprar um computador? Harry Potter, será que ajudou outras crianças a voltarem a ler livros? Ela pensava na filha, mas a filha foi pro todo. O que é Harry Potter hoje? Essa é a escritora J.K. Uma outra sonhou que beijava um vampiro. Ela amou tanto que escreveu um livro, Crepúsculo. Ajudou? Um outro que era chamado de burro, né? O pessoal achava até que ele tinha autismo e tantas outras parafernálias aí da psiquiatria. Um dia estava acho que é um ônibus, simplesmente olhou para o relógio do Big Bang e viu os números cruzando. Aí ele criou a teoria da relatividade. Quem é ele? Einstein. Um outro via a avó e a mãe sofrendo ali com máquina de tear. É isso, né, que fala? Falei certo? Máquina de tear. Porque elas já estavam tendo bursite, estavam tendo dores. Ele sonha com 2 roldanas, mas em vez nos braços, nos pés. O nome dele é Singer. Criou o quê? A máquina. A máquina. Um outro queria resolver uma questão química. Kekulé. Sonhou com a cobra de Orobó, um artigo místico. Se ele fosse simplesmente cientista, ateu, por que eu sonhei com uma cobra mordendo o próprio rabo? Opa, peraí. Os anéis são tetravalentes. Opa, peraí, eu estou organizando os átomos aqui. Criou um anel de benzeno. São através da matéria dos sonhos, Luiz, que nós acessamos a grande informação daquilo que somos. Até porque nós vivemos num sonho tridimensional. Se nós aprendermos a sonhar com aquilo que nós realmente somos, nós trazemos para o nosso mundo material aquilo que todos precisam. Foi aí que eu sonhei com as câmaras. Eu sonhava que uma mulher me falava sobre essas câmaras e me levava numas salas. E eu falava assim, mas eu não sou engenheiro químico, eu não sou engenheiro aeroespacial, eu não sou engenheiro quântico, sou nada disso. Você sabe, você já foi. Entendi. Um dia eu sonhei com um óculos que poderia ajudar na questão da mente. Beugenhack. E dessa brincadeira, que não é uma brincadeira, veio mais de 28 tecnologias. Hoje no SESC, no máximo 4 ou 5. Outras eu vou trazer ainda. Né? A gente vai trazer. Então, daqui a pouco temos um outro grupo para o processamento 2. Vai vir uma área de suplementação em nanotecnologia que em breve muitos vão saber.
Então, assim, é na matéria dos sonhos tridimensional e daquilo que nós podemos acessar na nossa mente que a gente pode ajudar o próximo. Não é porque não existe ninguém maior que ninguém. Existe aquele que ajuda todos a se tornarem grandes. Muito bom. Estamos chegando no final. Adorei, mas eu queria que você... O que você falaria? Pergunta sempre que eu falo. Hoje, Dr. Diego de Araújo, criador do SESC, descobridor do SESC, o criador, né? Do A gente SESC. sempre traz de volta aquilo que sempre existiu. Exatamente. Para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, nos vendo, o que você falaria para elas? O que você passaria para elas assim? Você já passou tanta coisa, mas assim, uma pessoa que está numa situação hoje, por causa dela, que está desiludida, que não está conseguindo sair daquela prisão mental que ela está, desesperada por algum problema, ou seja, financeiro, ou seja, de saúde, ou qualquer outro problema. O que você falaria para ela hoje? Posso parafrasear Jesus? Sim, lógico. Levanta e anda. Levanta e anda agora. Eu poderia usar palavras lindas, poéticas aqui, falar lindo e maravilhoso. Eu quero uma palavra curta. Levanta e anda. Por quê? Porque às vezes você só precisa do terceiro partido. Você só precisa de alguém para empurrar a sua inação. Levanta e anda. Você crê? Você acredita? Você sente que algo melhor pode acontecer na sua vida? Levanta e anda. Você não precisa de palavra motivacional. Você só precisa de um motivo para pôr ação. Levanta e anda. Você não precisa aqui de nenhuma palavra sentimental. Você só precisa sentir que existe uma mente. Levanta e anda. Você não precisa aqui de nenhuma palavra assim de ânimo. Você já é ânimo ou ânima dentro do seu próprio corpo. Levanta e anda. Eu preciso de uma cura. Você já tem. Levanta e anda. Se a gente pudesse deixar uma mensagem para o mundo, é essa. Levante e anda. Levanta e anda. Porque nessa síntese, talvez, né, alguns podem falar assim, tá usando a Bíblia. Não tem problema. A gente utiliza a filosofia. Acorda tu que dormes. Ou abracadabra. Não importa. Todos têm o mesmo significado. Levanta e anda. Dr. Diego de Araújo, muito obrigado. Está convidado para uma próxima entrevista, quando quiser, tá? Esse foi mais um Pano de Fundo Podcast. Hoje a gente aprendeu que às vezes a verdadeira cura não está no que colocamos para dentro, mas no que conseguimos acessar lá dentro. Obrigado por mostrar que a ciência e espiritualidade podem caminhar juntos para lembrar quem realmente somos. Até o próximo episódio. Muito obrigado.